Mesmo sob fiança, Onisaburo Deguchi chama Morihei Ueshiba, que era o seu braço direito e o seu guarda-costas, porque ele era muito forte, e mais duas pessoas, um advogado e um barbeiro. Naquela época, barbeiro era quase um médico. E durante a madrugada, eles partem em surdina para a Manchúria. Eles tinham já um grupo que participavam das mesmas ideias, e a ideia era construir uma grande igreja universal que reunisse todas as religiões. Como é que uma pessoa pode imaginar que poderia reunir numa só religião o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, o islamismo? Então era uma ideia, vamos dizer assim, bem audaciosa. Pois é, assim, e ele achava que todas as religiões tinham uma afinidade entre elas, né? Filosoficamente elas convergiam. Então ele queria criar essa grande religião universal. Com um filho recém-nascido, Ueshiba topa uma grande aventura na Mongólia. Como que ele ia recusar um convite do seu mestre? E partem para a Manchúria e depois para a Mongólia. Só passaram dificuldades. Eles receberam dos organizadores lá da Manchúria um carro para eles se dirigirem à Mongólia mais confortavelmente, ao invés de pegar um trem, pegar um carro. Só que era um carro velho, que só quebrava. E aí chegou uma hora que o carro rolou uma ribanceira. Aí tiveram que arranjar gente. Ficaram dias presos lá num deserto. E só dificuldades eles tiveram nessa viagem. Até que teve um dia que eles foram emboscados e ficaram sob um tiroteio. E aí tem um episódio muito interessante que mudou muito a percepção do Morihei Ueshiba em relação à arte marcial. Ele ficou num estado de frente para o tiroteio. Primeiro ele se coloca na frente do carro do mestre para proteger o mestre. E ele antevê, né? Quando a bala vai ser disparada na direção dele, ele antevê um clarão e consegue desviar. Aí depois outro, ele antevê o clarão. Quando ele vê um clarão branco saindo do cano da arma, ele percebe a trajetória da bala e ele consegue desviar. Então, isso para ele foi uma coisa fantástica, porque acrescentou uma qualidade dentro da prática da arte marcial, que é de você manter a calma, de você manter esse espírito mais vazio, mais sereno, até para você ter essa condição de antever o ataque do oponente. E isso, essa percepção, ele leva para a prática da vida. Tanto quando ele volta da Mongólia, ele pede que seus alunos ataquem muito fortemente. Então ele fala, bate na minha cabeça com toda a força, venha com toda a intenção. As pessoas tinham até medo, tinham receio de atacar, mas ele queria sentir novamente esse desafio. Ele via a intenção. Tanto que um dia ele recebeu a visita de um militar de alta patente que tinha sido aluno do Sokaku Takeda. E aí ele ouviu que o Morihei Ueshiba estava dando aula lá em Ayabe e ele foi lá desafiá-lo. Aí quando chegou lá, ele entrou para valer. E o Ueshiba Sensei entrou nesse estado que ele tinha vivenciado no tiroteio, né? E aí essa pessoa vinha atacar com toda a força, ele desviava. E aí mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e acontece que essa pessoa nunca conseguiu atacá-lo. E ficou furioso, né? Porque o Ueshiba Sensei só desviava, só esquiava. Mas ele estava armado?
o Ueshiba Sensei desarmado. Aliás, era uma coisa que ele fazia questão. Quando ele voltou da Manchúria, ele pedia para o pessoal: eu não vou ter a arma na mão, vocês me ataquem com a espada, me ataquem, mas ataquem com tudo. Ele precisava dessa honestidade, desse ataque verdadeiro. E esse dia, depois desse desafio, ele se sentiu cansado, era um dia de muito calor. Ele saiu do dojo, foi numa fonte de água, uma água fresca, banhou o rosto, lavou as mãos. E nesse momento ele teve uma experiência espiritual muito forte, que ele conta que foi um momento de iluminação. Então ele sentiu que uma luz dourada vinha da terra, juntava com o do céu e envolvia todo o corpo dele. E essa sensação de iluminação foi uma experiência muito forte que ele carregou pelo resto da sua vida. E que de uma certa maneira também modificou o seu Budô, né? Porque aí ele tira um pouco do enfoque da força e para transformar isso na energia, no Ki. Nessa época, né, depois da volta da Manchúria e da iluminação dele, seu filho, ele conta que aconteciam coisas muito estranhas na casa dele. Diz que todo dia, 11 horas da manhã, o caminhadá começava a tremer, a tremer, a tremer, a tremer. E coisas caíam. E que era uma coisa, ela falava, era todo dia às 11 horas da manhã. E assim, não é que o sensei estava lá, não estava. Só estava eu e minha mãe. A minha mãe que conta. E aí, à noite, diz que todo dia eles ouviam uma pessoa correndo, assim. Aí olhar, não tinha ninguém. E ele falou que depois desse episódio da iluminação do sensei, muitas coisas estranhas aconteciam. E isso... Hã? Tipo coisa paranormal. É, tipo coisa paranormal. E isso é relato do Kishomaro Ueshiba, que não tinha nada a ver com esse lado espiritual, que é uma pessoa super racional. Mas ele falou, eu não sei o que acontecia, mas acontecia.